Se você acha que o Palmeiras, por não ter comprado o volante Danilo, tem 30 milhões de euros à disposição para novos reforços, você está enganado. A verdade é que o Verdão abriria uma exceção e tentaria juntar um dinheiro que hoje não tem para a aquisição do volante do Botafogo. Importante registrar que no segundo semestre desse ano, o Palmeiras tem parcelas grandes e pesadas de pagamentos de atletas contratados em outras oportunidades. Nesse segundo semestre vencem parcelas das compras do Paulinho junto ao Atlético Mineiro, do Vitor Roque junto ao Barcelona, do Andrés Pereira que veio do exterior e de John Arias, outro reforço vindo do futebol inglês. Todas essas parcelas vencendo no segundo semestre, com cifras extremamente altas. Palmeiras que registrou prejuízo no primeiro semestre de 2026 e isso está muito associado à falta de venda de atletas. É obrigatório para o Palmeiras, pelo menos até o fim da temporada, no mínimo uma grande venda. O que a Leila Pereira tem afirmado é que não pretende se desfazer de jogadores titulares. Diante desse cenário, o melhor negócio possível seria do Eduardo Conceição, menino de 16 para 17 anos de idade, tratado como uma das grandes joias da base do Palmeiras, alguém com nível e potencial para repetir o que fazem Endrick e Estevão no exterior. Danilo não foi contratado pelo Palmeiras numa operação de até 30 milhões de euros e a grande dúvida é se ele vai ser negociado pelo Botafogo ou permanece no clube. O Botafogo tenta empurrá-lo para o Zenit numa troca com o Luiz Henrique, algo que não deve acontecer. E o Palmeiras recusou proposta de 145 milhões de reais por Flaco Lopes. A oferta veio do Spartak Moscou, 25 milhões de euros ou 145 milhões, com uma observação importante. 20 milhões de euros fixos e outros 5 milhões de euros em bônus. Já havia contado para vocês que a presidente Leila Pereira, obcecada pelo título da Libertadores, tem prometido a Anderson Barros, Abel Ferreira e a quem quiser ouvir que ela não pretende vender jogadores titulares a menos que surjam propostas espetaculares. E esses 25 milhões de euros, sendo 5 milhões em bônus, estão longe daquilo que o Palmeiras imagina que vale o Flaco Lopes. Hoje a avaliação no Verdão é de que o Flaco vale no mínimo 40 milhões de euros. O Spartak Moscou promete uma nova investida, mas vai precisar melhorar bastante essa possibilidade para que o negócio aconteça. Importante registrar que o Flaco também tem descartado mercados alternativos. Ele chegou a ser especulado num clube da Turquia e disse que não tem a intenção de fazer negócio. Diante desse cenário, dá para imaginar que o Flaco permanecerá no Verdão, a menos que um clube grande, como por exemplo o Atlético de Madrid, apareça com 50, 60 milhões de euros. Só para completar, registrar que o Flaco é o artilheiro do Palmeiras na atual temporada com 14 gols e tem contrato no Verdão até dezembro de 2029. O Palmeiras já recusou quase 400 milhões de reais em propostas somente nessa janela de transferências por atletas que fazem parte do seu elenco. Alan foi alvo de uma oferta do Aston Villa de 175 milhões de reais, valor que inclui também bônus. Flaco Lopes teve a oportunidade de se mudar para o Spartak Moscou por 116 milhões de reais. O Giai, lateral direito, esteve na mira do Napoli, que sugeriu 88 milhões de reais. Você soma tudo isso e quase chega a 400 milhões de reais. Importante contar que o Gustavo Gomes também foi sondado pelo River Plate, o Murilo foi alvo de uma proposta do Vasco, o Eric Belé teve uma oferta recusada do Parma, o Eduardo Conceição, atleta da base e apontado como novo fenômeno do clube, talvez no mesmo nível de Estevão e Endrick, está na mira de Barcelona, PSG, entre outros. O que se sabe é que o Palmeiras vai vender pelo menos um jogador com valor alto. Mas Leila Pereira e Anderson Barros trabalham para que esse atleta não seja um dos titulares do técnico Abel Ferreira, tudo por causa da obsessão da presidente em ganhar sua primeira Libertadores da América. Você, na condição de presidente do Palmeiras, optaria por qual jogador para fazer negócio? Depois de toda a polêmica da vitória, segue o líder para vocês que estão torcendo contra. É o seguinte, vamos falar de outra competição agora. Tem que virar a chavinha porque agora é Copa do Brasil. Vamos deixar a liderança do brasileiro de lado, 47 pontos, 8 pontos do segundo colocado, e vamos falar de Copa do Brasil. O Palmeiras pega no final de semana o Fortaleza que é quarto colocado na Série B, né? Tá brigando ali pelo acesso, mas o Palmeiras, líder do campeonato, pega um time da Série B, muito favorito, né? Obrigação do Palmeiras de fazer o resultado no jogo contra o Fortaleza. E a boa notícia da semana é realmente a volta do Paulinho. O Paulinho teve um entorse, ficou de fora do jogo contra o Vitória, não viajou, ficou tratando, ficou se recuperando
E agora o Paulinho está treinando normalmente, deve ser novidade aí, deve estar pronto, né? Não tem problema para ser escalado para o jogo do final de semana. O Palmeiras joga o primeiro jogo em casa, o segundo jogo vai ser lá na Arena Pantanal, lá em Cuiabá, porque o Fortaleza vendeu o mando de jogo. O Palmeiras então joga em campo neutro. Para o Palmeiras é bom, para o Palmeiras é bom. Fortaleza está cuidando das suas finanças e para o Palmeiras é bom, ainda mais com a notícia do Paulinho aí que está liberado, está treinando normalmente para jogar contra o Fortaleza. É um reforço importante, hein? Então o Palmeiras sem nenhum problema para escalar. O Fux, né? Fux apenas é o único jogador que ainda não está recuperado da cirurgia que fez. Do resto, o Abel tem um time pronto para jogar e um time bom, hein? E um time muito bom, com boas opções no ataque. Vitor Roque está melhor. Vem jogando, né? Precisa fazer um golzinho, Vitor Roque. Vem jogando os jogos já, se recuperando cada vez mais. O Flaco está de volta, está jogando bem. Agora tem o Paulinho, tem o Alan, quer dizer, tem o Arias. O ataque do Palmeiras realmente é um ataque que está fazendo a gente sorrir, né? Fazendo a gente sorrir. Falando em sorriso, mais uma venda milionária do Palmeiras. 30 milhões de reais foi o sorriso. Lá para jogar o Sauditão. Sauditão que eu vou fazer lá na Band também. A gente vai ver muitos jogadores importantes lá, inclusive o Cristiano que está perto de 1000 gols. Mas o Sorriso foi embora e o Palmeiras realmente tem um grande ataque, o Sorriso atacante também, mas tem Riquelme que joga por ali também, que é um menino que vai também dar muito o que falar, daqui a pouquinho vem proposta também. Palmeiras a gente já falou, né? Palmeiras já recusou mais de 500 milhões esse ano de ofertas que foram feitas dos jogadores do Palmeiras. Realmente o Palmeiras está num momento muito especial. Eu achei que essa janela aqui, o Palmeiras ia negociar muita gente, porque realmente as propostas estão chegando e a gente está começando, abriu a janela agora, né? De transferência essa semana. Tem até 11 de setembro. Então muita coisa ainda vai acontecer. Não chegou nenhuma proposta forte ainda pelo Eduardo Conceição. Daqui a pouco com certeza vai chegar. A do Alan, tenho certeza que vai melhorar. O Flaco Lopes, sei não, o Flaco também é outro que está na mira aí da Europa. Vamos ver o que vai acontecer. Sabendo de novidades, eu conto aqui para vocês, tá bom? Mas, Bruno Andrade, temos atualização sobre o Alan do Palmeiras, que recentemente o André Hernan trouxe aqui no ESPN, com exclusividade, que o Aston Villa fez uma investida de 30 milhões de euros, 25 milhões de euros fixos, mais 5 em bônus, e o Palmeiras recusou. Mas temos alguma atualização sobre o Alan no Palmeiras, Bruno Andrade? É isso. A última informação que eu tive, depois eu não sei se o Hernan tem informação complementar ou se bate com o que o Hernan também tem apurado, até porque foi ele o responsável por essa notícia exclusiva dos 25 mais 5 milhões de euros pelo Alan Elias. A informação que eu tenho é que o Aston Villa não desistiu, ou seja, vai preparar, ou pelo menos estuda uma nova oferta para, quem sabe, convencer o Palmeiras. E o Palmeiras faz jogo duro, né? O próprio André Hernan explicou isso ao longo da semana, mas é para trazer essa informação, que o jogador continua na mira do Aston Villa, o Aston Villa continua interessado e prepara uma segunda investida pelo atacante do Palmeiras. Eu também ouvi isso de pessoas que trabalham no dia a dia com Alan Elias, que o Aston Villa pode aumentar essa oferta, pode fazer uma nova abordagem ao Palmeiras. Como bem disse o Bruno Andrade, estuda. Eu acho que eles vão ficar inteligentes de tanto estudar, porque o Palmeiras não vai vender. Porra, só estudando assim... Fica estudando aí, passa de ano, fica inteligente. Mas se bater uns 40 e poucos, não vai, será que não vende, Hernan? Pelo seu... Você viu a entrevista do Abel? Vi. Não, viu a entrevista inteira do Abel? Mas o Hernan, tem um valor mínimo, não? O Palmeiras trabalha com valor mágico? O Palmeiras trabalha com não vender. É o famoso não vender. O Abel já bateu com a diretoria, já bateu com a presidente Leila de que não vai vender agora. No final do ano, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, sei lá qual título dos 3 que o Palmeiras disputa vencer, pode não vencer de novo. Final do ano é outra história, né? Então, assim, hoje, para já, o Palmeiras não quer vender nem Flaco, nem o Alan Elias. Perfeito. Ó, temos mais informações de Cruzeiro, Flamengo... E assim, ó, tô falando aqui, trazendo informação, tá? Sim. Não tô aqui
sendo, como é que o Twitter adora dizer? Assessor de ninguém, não estou aqui falando em nome de ninguém, nem preciso disso. Eu tenho meus próprios CPF, meu próprio CNPJ. Então eu não preciso falar em nome de ninguém. Eu estou trazendo uma apuração do Palmeiras, antes que comecem aí a falar um monte de bobagem. Depois tem uma pergunta no chat, Hernan, para você, que eu quero que você responda. Mas antes, vou passar para o Bruno Andrade falar sobre o Cruzeiro, porque essa informação do Alan casa com o que o Cruzeiro pode ter no mercado, né, Bruno Andrade? Me explica essa história, e até eu tenho um detalhe, um bastidor sobre a Raposa aqui, mas eu vou deixar você largar primeiro antes. Não, eu vou me aproveitar aí da expressão ou da ideia que o Hernan deu em relação ao Alan Elias, que tem tudo a ver com a história que eu escutei do Jonathan Jesus, zagueiro, que recebeu recentemente, aí, aliás, exclusividade também do Fala Fonte, uma proposta de 15 milhões de euros da Real Sociedade da Espanha. O Hernan falou exatamente isso, né? Podem estudar à vontade porque o Palmeiras não vende. Aí eu perguntei para o Hernan, mas tem número mágico? E o Hernan falou que não, porque o Palmeiras não conta com a venda. É a mesma verdade que eu ouvi mais cedo em relação ao Jonathan Jesus, por isso eu pedi para chamar logo essa notícia do Cruzeiro. Porque não só recusou a proposta de 15 milhões de euros, existem outros interessados no mercado na própria Espanha, no próprio futebol espanhol, e eu insisti e perguntei para as minhas fontes. Mas o Cruzeiro tem um número mágico, né? Tem um número mínimo para ser negociado, e o Cruzeiro não tem número mágico, não tem número mínimo, porque não quer e não vai negociar o jogador. A mesma verdade que o Palmeiras tem pelo Alan Elias é a mesma verdade que o Cruzeiro tem pelo zagueiro Jonathan Jesus, muito bom zagueiro, inclusive. Valeu por acompanhar mais um giro de notícias do Palmeiras. Aqui você fica sempre bem informado sobre tudo o que acontece no Verdão. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas atualizações. Até o próximo vídeo. Forte abraço.